Bom dia a todos vocês, espero que estejam bem. Hoje vamos falar sobre Crônicas do Descobrimento. A carta de Pero Vaz de Caminha. A feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma, nem fazem mais caso de encobrir ou deixar de cobrir suas vergonhas. De que se mostra, do que de mostrar a cara. Acerca disso, são de grande inocência. Ambos traziam um beiço de baixo furado e metido nele um osso verdadeiro, de comprimento de uma mão travessa. Então, quando falamos das crônicas, do descobrimento, a primeira coisa que nos vem, que nos mostra, é a carta de Pero Vaz de Caminha. Porque nesse momento, se você observar esses escritos, não nos deixa dúvida nenhuma a forma que eles apresentam quem? Os índios. Então, essa forma, como eles dizem, a feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos, de bons narizes. Ele começa o que? A descrever o índio. Então, não tem nenhuma dúvida quando você lê, você ouve esses relatos, você vê como eles descrevem os primeiros habitantes, no caso do achamento do Brasil. Vamos ver a origem da crônica. Inicialmente, as crônicas constituem grandes relatos históricos. Em Portugal, no ano de 1434, Fernão Lopes foi nomeado cronista-mor do reino pelo rei Dom Duarte e se tornou o primeiro na língua portuguesa a ter ofício de cronista profissionalizado. Encarregado de registrar os antigos feitos dos reis de Portugal, sua tarefa devia centrar-se nos fatos em suas análises, distanciando-se das lendas e fantasias tão comuns à época. Então, quando falamos desse momento, de distanciar, falamos sobre essa análise feita dos fatos ocorridos na época, a gente precisa entender que inúmeros foram os escritores, mas que também eles praticaram esse exercício histórico totalmente falando sobre esse descobrimento no Brasil. Então, diz assim: inúmeros outros escritores também participaram desse exercício histórico. Entretanto, a partir das grandes navegações, e principalmente ao longo do século XIX, o cronista cada vez menos explorava as questões históricas e gradualmente passou a abordar mais o acontecimento do seu tempo. Dessa forma, as crônicas foram se aproximando do meio jornalístico, já que esses textos interessam principalmente pelos fatos cotidianos. Então, por que eram essas crônicas, elas foram chegando para o meio jornalístico? Porque interessava os leitores, porque eram fatos cotidianos. Então, tudo isso, todos esses escritos eram bem explorados pelo povo. Vamos ver agora as crônicas do descobrimento. Muito se comenta sobre o descobrimento no Brasil, mas pouco se estuda a respeito dos textos que, de alguma forma, referem-se ao episódio histórico. Comumente, quando se analisa o quinhentismo, percebe-se que o panorama histórico ganha o quê? Protagonismo, e a produção textual perde o destaque. Na verdade, quando falamos lá do quinhentismo, falamos sobre esse momento histórico, desse descobrimento, mas não fala muito sobre os textos, perde muito esse destaque do texto. Agora, nas crônicas, a crônica traz o quê? Essa produção textual da época. Então, vamos ver como funciona esse momento. Então, nesse âmbito aí, vale o que ressaltar que as crônicas do descobrimento de algum modo, o acesso ao mundo considerado quase místico e chamado Novo Mundo. Então, nesse panorama, nós vamos ver, vamos entender como era chamado esse Novo Mundo, que era um mundo quase místico. Quando ele começa lá a descrever os índios,
ele mostra como que era aquele, né, aquela pessoa. Então, é algo quase místico. Então, ele começa a mostrar esse momento. Vamos ver agora uma ilustração que eu coloquei para vocês falando sobre o português arcaico. Então, vamos lá, português arcaico. Essa foto que eu coloquei para vocês aí é da Dinalde Pedro Alves Cabral. Ela foi retratada, né, tirada do livro das Armadas, atualmente da Academia de Ciências de Lisboa. Então, essas obras foram elaboradas na primeira metade do terceiro quarto do século XVI. Assim, vê-se que o uso da expressão do português arcaico é bastante comum. Então, lá no século, né, 16, se você observar esses escritos que estão aí nessa gravura, nessa foto, é basicamente o português arcaico. Tá? Então, o português arcaico ele era o que mais se escreviam, né, nessa época. Então, também vale ressaltar, gente, que a notificação que as crônicas são apenas alguns documentos que envolvem o achamento do Brasil, tá? Então, a gente tem que tomar esse cuidado na hora de entender. Então, vamos ver o que são as crônicas. Vale a notificação que as crônicas são apenas alguns documentos que envolvem o achamento do Brasil. Então, estão disponíveis em domínio público ao menos 23 escritos que incluem as inscrições de Vasco da Gama e Pedro Alves Cabral, a relação da viagem da frota, comandada por ele e outros tantos que demonstram que os relatos iniciais do Brasil não estão resumidos à carta de Caminha. Então, isso quer dizer que nós não vamos ficar presos somente na carta de Caminha. Existem outros escritos, outros relatos de outros autores da época, que nós vamos falar um pouquinho sobre Gaspar Correia, Fernão Lopes Castanheda, João de Barros, Pedro Lopes de Souza. Esses homens, né, esses escritos, esses homens, né, esses poetas, vamos botar assim, eles foram pessoas também que eles escreveram um pouco sobre esse novo Brasil, esse novo mundo, esse achamento, né, do Brasil. Na próxima aula eu vou trazer cada um deles especificamente, falando como cada um deles teve a sua importância nesse momento do achamento do Brasil. Ficam com Deus, até a próxima aula.